Durante décadas, a figura de Hebe Camargo dividiu opiniões nos lares brasileiros. Para alguns, ela era a rainha carismática da televisão. Para outros, uma personalidade controversa que gerava desconforto. Esta é a história de uma família que descobriu, através de uma carta esquecida, o verdadeiro motivo por trás de uma irritação que durou anos. Era uma tarde de sábado, quando Maria estava organizando os pertences do seu pai, falecido há poucos meses. Entre fotografias antigas e documentos amarelados, encontrou uma carta manuscrita, cuidadosamente dobrada e guardada dentro de um livro de receitas da sua mãe. A letra era da própria Hebe Camargo, e a data marcava março de 1972. O pai de Maria, seu João, sempre demonstrava uma irritação inexplicável quando Hebe aparecia na televisão. Durante 40 anos, toda vez que a apresentadora surgia na tela, ele resmungava qualquer coisa e saía da sala, deixando a família sem entender o motivo de tanto incômodo. A mãe de Maria sempre dizia que era coisa da idade, que o homem now gosta de programa de mulher, mas Maria sabia que havia algo mais profundo naquela reação. Seu João era um homem de poucas palavras, daqueles que guardam os sentimentos para si. Nascido no interior de São Paulo, cresceu em uma época onde o homem não demonstrava emoções, onde trabalho e família eram as únicas prioridades. Casou-se jovem com Dona Rosa, uma mulher doce e paciente que sempre soube lidar com o temperamento reservado do marido. Juntos, criaram 3 filhos com muito amor e muitas dificuldades financeiras. Em 1968, quando a televisão começava a ganhar força no Brasil, seu João tomou uma decisão corajosa. Vendeu a pequena oficina que tinha, no interior, e mudou toda a família para São Paulo. O sonho era simples: dar uma vida melhor para os filhos, garantir que eles estudassem e tivessem oportunidades que ele nunca teve. A mudança foi difícil para todos. Dona Rosa deixou para trás as amigas da vida inteira. Os filhos tiveram que se adaptar à cidade grande, e seu João precisou recomeçar do zero. Foi através de um amigo que seu João conseguiu trabalho como eletricista nos estúdios da Tupi, a pioneira televisão brasileira. Era um mundo completamente novo para ele. Vinha do interior, onde a vida era simples e as pessoas se conheciam pelo nome. Ali nos estúdios, havia artistas famosos, luzes brilhantes, e uma movimentação constante que o deixava fascinado e ao mesmo tempo intimidado. Nos primeiros meses, seu João trabalhava calado, observando tudo com curiosidade. Bastidores da televisão que chegava às casas brasileiras. Conheceu apresentadores, cantores, atores, e descobriu que muitos deles eram pessoas simples como ele. Vindas também do interior, em busca dos sonhos. Isso o tranquilizava, e o fazia sentir que havia feito a escolha certa ao mudar de vida. A família aos poucos se adaptou à nova realidade. Compraram um televisor usado, e as noites se tornaram momentos especiais. Dona Rosa preparava pipoca. Os filhos se espalhavam pela sala, e todos assistiam juntos aos programas. Seu João sentia uma satisfação especial ao ver na tela os estúdios, onde trabalhava, as pessoas com quem convivia diariamente. Era como se fizesse parte daquele mundo mágico, que entrava em milhões de lares brasileiros. Hebe Camargo era uma das estrelas que mais impressionava a família. Seu carisma, seu sorriso, sua forma carinhosa de tratar as pessoas a tornavam querida em casa. Os filhos de seu João adoravam os programas dela. E Dona Rosa sempre comentava como a apresentadora parecia ser uma pessoa especial. Alguém que realmente se importava com o público. Seu João concordava, orgulhoso de trabalhar no mesmo lugar que aquela mulher tão admirada. Durante 4 anos, seu João construiu uma reputação sólida nos estúdios. Era conhecido como um profissional competente, discreto e confiável. Chegava cedo, fazia seu trabalho com perfeição e ia embora, sem causar problemas. Os diretores gostavam dele porque sabiam que podiam contar com sua dedicação. Os artistas o respeitavam porque ele sempre os tratava com educação, sem se intrometer ou pedir autógrafos. Foi em março de 1972 que tudo mudou. Hebe estava no auge da sua carreira, comandando um dos programas de maior audiência da televisão brasileira. Era a véspera do Dia das Mães, e ela estava preparando um programa especial que prometia emocionar todo o país. A produção havia convidado várias mães de artistas famosos
para participar, criando momentos tocantes que certamente renderiam lágrimas e sorrisos. Entre as convidadas estava Dona Conceição, mãe de um dos músicos mais talentosos da época. Era uma senhora de 70 anos, viúva, que havia criado 5 filhos trabalhando como lavadeira. Quando soube que seria entrevistada no programa da Hebe, ficou radiante. Para ela, era o reconhecimento de uma vida inteira de sacrifícios. A oportunidade de mostrar ao Brasil inteiro o orgulho que sentia do filho que havia se tornado um artista respeitado. Dona Conceição passou semanas se preparando para aquele momento, economizou dinheiro para comprar um vestido novo, um azul claro, que realçava seus olhos, ainda brilhantes. Foi ao salão de beleza pela primeira vez na vida, arrumou o cabelo e pediu para a vizinha ensinar-lhe algumas palavras mais elegantes para não passar vergonha na televisão. Estava ansiosa, mas feliz, vivendo um dos momentos mais importantes da sua vida. Seu João foi chamado para resolver um problema técnico no estúdio na manhã da gravação. Era um defeito complicado em um dos equipamentos de iluminação, e ele era conhecido como o melhor para esse tipo de reparo. Chegou cedo, como sempre, e começou a trabalhar, enquanto a produção organizava o cenário, e os convidados chegavam para os ensaios. Foi durante esses ensaios que seu João presenciou a cena que mudaria para sempre sua percepção sobre o mundo da televisão. Dona Conceição estava sentada no sofá do cenário, nervosa mas sorridente, segurando uma xícara de café, que alguém da produção havia oferecido para acalmá-la. Era sua primeira vez em um estúdio de televisão, e ela olhava tudo ao redor, com admiração e curiosidade. Durante a marcação de câmera, um dos técnicos precisou ajustar um cabo que passava próximo ao sofá. O cabo estava mal posicionado, criando um risco de tropeço, que ninguém havia percebido. Quando o técnico puxou o fio para reorganizá-lo, ele esbarrou nas pernas de Dona Conceição, fazendo com que ela se assustasse e derrubasse todo o café. No seu vestido azul novo, a mancha se espalhou rapidamente pelo tecido, criando uma marca escura bem no centro do vestido. Dona Conceição olhou para baixo, viu o estrago, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de dor física, mas de constrangimento profundo. Aquele vestido representava tanto para ela, e agora estava arruinado no momento mais importante da sua vida. O que aconteceu em seguida foi o que mais chocou seu João. Hebe Camargo, que até então havia sido simpática com todos os convidados, demonstrou uma irritação visível com o ocorrido. Longe das câmeras, sem o sorriso que a caracterizava, ela falou de forma ríspida com a produção, reclamando do atraso que aquilo causaria nas gravações. Hebe questionou em voz alta como uma coisa dessas podia acontecer. Reclamou da falta de cuidado da equipe e demonstrou impaciência com o tempo que seria perdido para resolver a situação. Em nenhum momento se dirigiu diretamente à Dona Conceição para consolá-la ou perguntar se ela estava bem. Sua preocupação era apenas com o cronograma da gravação e com os problemas que aquele acidente poderia causar. Seu João, que estava trabalhando a poucos metros de distância, observou tudo em silêncio. Viu como Dona Conceição ficou ainda mais constrangida com a reação da apresentadora, tentando limpar a mancha com as mãos trêmulas, enquanto pedia desculpas repetidamente por algo que não foi culpa sua. A senhora parecia querer desaparecer, encolhendo-se no sofá como se fosse invisível. Naquele momento, seu João se lembrou da própria mãe, Dona Maria, uma mulher simples, que havia falecido alguns anos antes. Lembrou-se de como ela ficava nervosa, nas raras vezes que precisava lidar com pessoas de classe social mais alta, de como sempre se sentia diminuída nesses momentos. Imaginou como sua mãe se sentiria em uma situação semelhante, e seu coração se apertou de compaixão por Dona Conceição. Sem pensar duas vezes, seu João guardou as ferramentas e se aproximou da senhora. Com sua voz calma e gentil, disse para ela não se preocupar, que aquelas coisas aconteciam e que tudo se resolveria. Ofereceu-se para acompanhá-la até os camarins, onde ela poderia se limpar adequadamente e talvez encontrar uma solução para o problema do vestido. Dona Conceição aceitou a ajuda gratamente. Enquanto caminhavam pelos corredores do estúdio, seu João conversou com ela para acalmá-la. Perguntou sobre sua família, sobre o filho músico, sobre sua vida no interior. Aos poucos,
A senhora foi relaxando e contando sua história. Dos sacrifícios que fez para criar os filhos, da alegria de ver um deles se tornar famoso, e de como estava realizando um sonho ao participar daquele programa, nos camarins. Seu João conseguiu conversar com uma das figurinistas, uma Moca Gentle, que se compadeceu da situação de Dona Conceição. Juntos, encontraram outro vestido que serviu perfeitamente na senhora. Era uma peça mais simples que a original, mas estava limpa e digna. A figurinista ainda ajudou a retocar a maquiagem e o penteado de Dona Conceição, fazendo com que ela se sentisse bonita novamente. Quando voltaram ao estúdio, a gravação já estava sendo reorganizada. Hebe Camargo havia retomado sua postura profissional e televisiva, toda sorridente e carinhosa. Quando viu Dona Conceição retornar, a cumprimentou efusivamente, como se nada tivesse acontecido. Elogiou o novo vestido, fez comentários carinhosos sobre a aparência da senhora e criou uma atmosfera acolhedora para a entrevista. Durante a gravação, Hebe foi impecável. Tratou Dona Conceição com toda a gentileza e carinho que o público esperava dela. Fez perguntas emocionantes sobre a maternidade, sobre os sacrifícios e alegrias de criar um filho artista. Criou momentos tocantes que certamente emocionariam milhões de telespectadores no Dia das Mães. A entrevista foi linda, cheia de emoção e autenticidade. Mas seu João sabia da verdade por trás daquela encenação. Havia presenciado a diferença entre a pessoa real e a persona televisiva, e aquilo o perturbou profundamente. Não era apenas a atitude inicial de Hebe que o incomodava, mas a facilidade com que ela conseguia alternar entre a impaciência real e a gentileza performática. Durante os dias que se seguiram, seu João não conseguia parar de pensar no ocorrido. Questionava-se sobre quantas outras situações semelhantes havia presenciado sem perceber. Começou a observar mais atentamente o comportamento dos artistas longe das câmeras, e descobriu que muitos deles eram diferentes das personas que apresentavam ao público. Essa descoberta abalou profundamente sua percepção do mundo da televisão. Seu João havia chegado ali com a ingenuidade de quem acreditava que as pessoas eram exatamente como aparentavam ser na tela. Descobrir que havia uma diferença tão marcante entre a personalidade pública e privada o deixou desiludido não apenas com Hebe, mas com todo o meio artístico. Uma semana após o incidente, Hebe Camargo procurou seu João nos estúdios. Ela havia percebido sua atitude de ajuda à Dona Conceição e quis conversar com ele. Nessa conversa, que aconteceu em um corredor vazio durante o intervalo das gravações, Hebe admitiu que tinha sido ríspida naquele dia da gravação especial. Hebe explicou que estava passando por problemas pessoais naquela época. Havia se separado recentemente. Estava enfrentando dificuldades financeiras, e a pressão constante dos programas ao vivo a deixava frequentemente estressada. Disse que às vezes não conseguia controlar suas reações quando as coisas não saíam como planejado, principalmente quando estava longe das câmeras. A apresentadora reconheceu que seu João havia agido corretamente ao ajudar a Dona Conceição, e admitiu que deveria ter feito o mesmo. Disse que pessoas como ele, que trabalhavam nos bastidores com tanta dedicação, mereciam o mesmo respeito que ela dispensava aos artistas famosos. Reconheceu que havia falhado como pessoa naquele momento, independentemente dos seus problemas pessoais. Como forma de agradecimento pela lição de humanidade que seu João havia demonstrado, Hebe escreveu uma carta manuscrita. Nela, expressava sua admiração pela atitude dele e prometia ser uma pessoa melhor, não apenas uma melhor apresentadora. Disse que aquele episódio a fez refletir sobre a importância de manter a gentileza e a humanidade, tanto diante quanto longe das câmeras. A carta era sincera e tocante. Hebe escreveu sobre sua própria jornada, sobre as dificuldades de manter uma persona pública quando se está enfrentando problemas pessoais. Falou sobre a pressão constante de ser sempre perfeita, sempre alegre, sempre carinhosa, mesmo quando o coração está pesado. Agradeceu a seu João por lembrá-la de que a verdadeira elegância está em tratar bem as pessoas, independentemente das circunstâncias. Mas para seu João, aquela carta chegou tarde demais. O que ele havia presenciado já havia moldado sua opinião. De forma definitiva, a mágoa
não era apenas pela atitude de Abby, mas pela descoberta de que o mundo que tanto admirava estava cheio de fingimentos e encenações. A televisão, que havia sido um sonho de aproximação com um universo especial, se revelou um lugar onde nem sempre as pessoas eram o que pareciam ser. Durante os anos seguintes, seu João continuou trabalhando nos estúdios com a mesma dedicação de sempre. Mas algo havia mudado em sua relação com o meio artístico. Tornara-se mais observador, mais cauteloso em suas admirações. Sempre que via Abby na televisão, seja em casa com a família ou no trabalho, lembrava-se daquela manhã e da diferença entre a pessoa real e a personagem televisiva. A família de seu João nunca soube dessa história. Quando chegava em casa e encontrava todos assistindo aos programas da Abby, ele simplesmente saía da sala ou mudava de canal, sempre com uma desculpa qualquer. Dona Rosa e os filhos achavam estranho, mas respeitavam sua preferência. Calm or temper. Aquilo se tornou um hábito familiar. Quando o pai estava na sala, não se assistia a Abby Camargo. Os filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos, e a tradição continuou. Nas reuniões familiares, quando todos se juntavam para assistir televisão, o controle remoto automaticamente passava longe dos canais onde Abby aparecia. Era uma regra não escrita. Um acordo silencioso que todos respeitavam sem questionar. Seu João levou essa mágoa para o túmulo. Durante 40 anos, guardou para si o peso daquela desilusão. Mesmo quando Abby Camargo passou por momentos difíceis em sua carreira, quando enfrentou doenças e problemas pessoais que foram amplamente divulgados, ele não demonstrou compaixão ou mudança de atitude. A imagem daquela manhã de 1972 permanecia viva em sua memória. Dona Rosa, que sempre foi perspicaz, algumas vezes tentou conversar com o marido sobre essa aversão inexplicável. Perguntava se havia acontecido algo no trabalho, se ele conhecia alguma história sobre a apresentadora, mas seu João sempre desconversava, dizendo que era apenas questão de gosto pessoal, que não gostava do estilo dela. Dona Rosa respeitava, mas sabia que havia algo mais profundo por trás daquela reação. Quando Abby Camargo morreu, em 2012, a notícia tomou conta de todos os meios de comunicação. O Brasil inteiro prestou homenagens à rainha da televisão, lembrando sua trajetória, seu carisma, sua contribuição para a história da TV brasileira. Na casa de seu João, o assunto foi evitado. A família respeitou o silêncio do patriarca. Mesmo sem entender completamente o motivo, seu João faleceu 3 anos depois, aos 86 anos, levando consigo o segredo que guardara por décadas. Foi apenas quando Maria encontrou a carta, meses após o funeral, que a família finalmente compreendeu o mistério que os intrigou durante tanto tempo. Maria terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas apenas de emoção, mas de compreensão profunda sobre quem havia sido seu pai. Entendeu que ele não era uma pessoa rancorosa ou preconceituosa, mas alguém que havia sido profundamente decepcionado com a descoberta de que nem sempre as pessoas são o que aparentam ser. A carta revelava algo ainda mais profundo sobre o caráter de seu João. Mesmo tendo guardado aquela mágoa por décadas, ele nunca havia contado a história para a família porque não queria destruir a admiração que eles tinham pela apresentadora. Preferiu carregar sozinho o peso daquela desilusão a estragar a ilusão dos outros. Essa atitude revelava a generosidade de espírito de seu João. Mesmo magoado, ele protegeu a família de sua própria decepção. Mesmo desiludido com Abby Camargo, não quis que os filhos e netos perdessem a admiração que sentiam por ela. Foi um ato de amor silencioso, uma forma de preservar a inocência dos que amava. Maria compartilhou a descoberta com os irmãos e todos ficaram emocionados ao conhecer finalmente a verdade por trás daquela irritação que nunca compreenderam. Entenderam que seu pai havia sido uma pessoa mais complexa e sensível do que imaginavam. Alguém que guardava feridas profundas por trás da aparente simplicidade. A história também os fez refletir sobre o mundo da televisão e sobre as pessoas públicas de uma forma geral. Compreenderam que os artistas são seres humanos com defeitos e qualidades, com momentos de grandeza e momentos de fraqueza. A perfeição que vemos na tela nem sempre corresponde à realidade da pessoa por trás da câmera. Hoje,
Quando a família se reúne e o assunto Hebe Camargo surge, eles falam com mais compreensão, tanto sobre a apresentadora quanto sobre seu João. Entendem que ambos eram pessoas imperfeitas, lutando com suas próprias batalhas internas. Hebe, tentando equilibrar a pressão da fama com seus problemas pessoais. Suja, tentando conciliar sua desilusão com seu amor pela família. A carta de Hebe permanece como um testemunho de que até mesmo as pessoas mais famosas e bem-sucedidas têm momentos de fraqueza e arrependimento. Mostra que o reconhecimento dos próprios erros é um sinal de grandeza, mesmo quando chega tarde demais para reparar completamente o dano causado para Maria e sua família. A descoberta trouxe uma lição valiosa sobre perdão e compreensão. Entenderam que guardar mágoas por décadas pode ser mais prejudicial para quem as carrega do que para quem as causou. Seu João viveu 40 anos carregando aquela desilusão, quando poderia ter encontrado paz através do perdão e da aceitação da imperfeição humana. A história de Hebe Camargo e seu João nos ensina que, por trás de cada reação que não compreendemos, de cada irritação inexplicável, pode existir uma ferida profunda que moldou a perspectiva de alguém que amamos. Também nos lembra que a televisão pode criar personas que nem sempre correspondem à realidade, e que é importante separar a pessoa pública da pessoa real. Mas talvez a lição mais importante seja sobre a importância da comunicação nas famílias. Se seu João tivesse compartilhado sua história com Dona Rosa, talvez ela pudesse ter ajudado a curar aquela ferida se tivesse explicado aos filhos o motivo de sua aversão. Talvez pudessem ter compreendido melhor seu pai e ajudado a processar aquela desilusão. O silêncio, muitas vezes usado para proteger os outros, pode acabar criando distância e incompreensão. A verdade, mesmo quando dolorosa, geralmente traz mais alívio do que o peso dos segredos guardados. Seu João acreditou que estava protegendo a família ao guardar sua desilusão, mas acabou criando um mistério que os intrigou durante décadas. A carta de Hebe Camargo permanece hoje como um lembrete de que todos nós somos falíveis, que todos temos momentos dos quais nos arrependemos, e que o verdadeiro teste do caráter está em como lidamos com nossos erros. Hebe reconheceu sua falha e pediu desculpas, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Seu João, por sua vez, guardou sua dor em silêncio para não ferir os outros. Ambos, à sua maneira, demonstraram grandeza de caráter. Hebe, ao reconhecer seus erros, seu João, ao proteger a família de sua própria amargura. A tragédia é no fato de que essa grandeza ficou escondida por décadas, impedindo que se transformasse em cura e perdão. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias relações e sobre os segredos que guardamos. Às vezes, aquilo que acreditamos estar fazendo para proteger os outros pode estar, na verdade, nos isolando deles. A vulnerabilidade de compartilhar nossas feridas pode ser assustadora, mas muitas vezes é o caminho para a cura e para relacionamentos mais profundos e autênticos.